Vamos voltar, então, para as apresentações dos professores, chamando os professores Bruno Amaral Alves de Oliveira e Gustavo Orsatti Rodrigues, da Escola Professor Astrogildo Silva, que vão apresentar o trabalho Aprendizagem e Inclusão Digital, Novas Práticas. Só para frente, tá bom? Pode ser. Se for, vai ser maravilhoso. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Bruno. Boa tarde, eu sou o professor Gustavo. Muito obrigado. Bom, eu sou professor de História no Astrogildo Silva, lá no Jardim Patente há 6 anos. Sou também vice-diretor na EMEB Estância Hidromineral de Poá, um pouco longe daqui, mas também muito querida. Professor Gustavo, professor 2 vezes de matemática no Astrogildo. 2 cargos no Astrogildo desde 2001, completando 17 anos de jornada. Isso, e hoje a gente Inclusive, vai falar o Bruno já foi meu aluno. Exato, é bom que ele fala que eu não preciso falar. Nós viemos falar hoje para vocês sobre uma prática nossa que vem ocorrendo desde o ano passado na escola, onde nós começamos a realizar algumas atividades com os nossos alunos, fazendo uso da nossa sala de informática. Nós, até esse momento, não fazíamos muito uso da sala de informática, porque ficávamos perdidos justamente sobre o que fazer. O que a gente vai fazer lá? A gente leva os alunos para a sala, que tipo de atividade, trabalhar com eles. E aí eu estava nas férias, e pesquisando algumas coisas na internet e tal, e descobri uma suíte de aplicativos do Google, né, o Google Apps, e vi que tinha algumas ferramentas que podiam ser aplicadas à educação. Passa para a gente, Alexandre, por favor. Então, esse é o título do nosso projeto. Só mostrar o slide rapidamente, porque o mais legal é mostrar o funcionamento. A ideia, então, é fazer o quê? Se aproximar do alunado, usando como um parceiro, para isso, o mundo da web. Né? Então, a internet em si, o que nós usamos, né? Essa suíte de aplicativos do Google e mais algumas ferramentas que nós vamos ver a seguir. Tá? Nossa escola, só um rápido... Pode passar, Alexandre, por favor. O Astrogildo Silva, o professor Astrogildo Silva, é uma escola de Jardim Patente, lá na divisa com São Caetano, para quem não conhece. Nós temos... Desde o ciclo 1, ciclo 2, o EJA de ensino médio. O nosso público é formado por pessoas que moram em São João Clímaco, no Jardim Patente, no Heliópolis, na Vila Arapuá, adjacências ali. E aí, obrigado, Alexandre. A história, então. Eu estava lá pesquisando e descobri que tinha alguns aplicativos online que são fornecidos pelo Google, e que, com alguns desses aplicativos, a gente podia criar atividades, e poderíamos usar essas atividades na sala de informática da escola com os nossos alunos. Aí, voltamos das férias e eu falei com o Gustavo. Num dia eu falei, Gustavo, tem aqui o Google Formulários, um negócio assim no Google Drive, dá para a gente fazer, cria aqui uma enquete, vira uma atividade e tal, dá para fazer múltipla escolha, dissertativa, a gente leva os alunos lá. O que você acha? Vamos pensar? Aí ele pensou. Eu pensei bem, no outro dia eu já estava com o meu formulário pronto, falei, agora, o que eu faço? Fiz. Está feito, eu preciso que ele acesse. Como que faz? Eu não sabia. Eu era totalmente leigo na parte de informática, era um professor que não gostava de nem pensar em sonhar que eu tinha que ir naquela sala de informática, porque eu pensava, o que eu vou fazer ali? Ele me deu a ideia, eu já estava um pouco desgostoso da prática que eu vinha tendo dentro de sala de aula, e fiz.
Falei, Bruno, eu fiz bem simples, mas fiz. E agora? Ele falou, não sei. Você já fez, velho? Muito Falei, rápido, né? A gente precisa ter um mecanismo de como chegar até o aluno agora. Essa atividade está montada e eu preciso que o aluno acesse. Como que a gente vai fazer? Ele falou, tem o Google Classroom. Eu falei, mas é meio complicado o Google Classroom, porque o aluno tem que ter login, eu tenho que cadastrar, o aluno tem que ter e-mail. Aí você pega aluno de 6º ano, o pai não quer que tenha e-mail. Então Ou do primeiro ano do simplificar. EJA também. Aí eu falei para ele, vamos ter um blog. A gente criou o blog. Cria-se um ambiente. Cria-se um ambiente, e nesse ambiente a gente posta as atividades. O projeto iniciou apenas para atividades. Tem lá a pergunta, o cara responde, ou em forma de texto, ou em forma de múltipla escolha, aí é de livre escolha Envio de arquivo também. do professor, e criou-se bem simples. E aí a gente Começou a dar o início. E quando viu, já tinha reativado a sala de informática, estava levando os alunos lá com mais frequência, criando com mais frequência. Vamos mostrar um pouco? Dá um ESC aí para a gente, Alexandre, por favor. Isso. Perfeito. Vem aqui nessa segunda guia aqui, ó, do formulários, compensação de ausências aqui, ó. Isso, meu querido. Muito obrigado. Então, esse é o ambiente que a gente usa e que, a partir do qual a gente fez e vem criando essas atividades. O que acontece? Isso aqui seria um exemplo que nós estamos formulando agora, inclusive, roteiros para compensação de ausências, né? Então, você tem como colher o endereço de e-mail do aluno, pega as informações básicas dele para você ter o seu controle, e depois vem as questões. Inclusive, se for possível, vocês assim desejarem, podem fazer nesse momento uma pesquisa assim, atividades professor Bruno no Google. Agora. Pode fazer. Isso. Vocês vão perceber a grande diferença. O professor Bruno é muito ligado à tecnologia. De jeito nenhum. Esse é o blog dele. Você vai ver, a hora que entrar no meu, você vai ver que é totalmente diferente. É uma pessoa mais informatizada e menos informatizada. Não, o dele está ali também, é o próximo, é muito legal, inclusive. Você vê que o dele é bem elaborado, tem um monte de ícone, é separadinho, bonitinho, né? Quando vocês pesquisarem aí atividades professor Bruno no Google, vocês vão, eu espero, se der tudo certo, seja o primeiro endereço que apareça. E aí vocês vão conseguir abrir ali, ó, atividade teste fórum, que vai levar a gente lá na compensação de ausências. Pode voltar lá diretamente, Alexandre, por favor. Muito obrigado. Se você tiver um endereço de e-mail, você coloca o seu endereço de e-mail, configura ele aí, maravilhoso. Se você não tiver um endereço de e-mail, você pode colocar assim, 12345 @gmail.com, que aí você desbloqueia a atividade. Quer fazer? Vamos fazer? Ó, Alexandre, faz aí, ó. Coloca aí, no seu e-mail. Volta para a sala de aula, Alexandre, e faz a prova do professor Bruno. Muito ocupado. Isso. Mas você vai ter como abrir seu e-mail para eu mostrar depois? Não, vamos lá. Isso. .com, perfeito. Próxima. Ok, então aqui eu estou coletando os dados do aluno, certo? Nome e número de chamada, porque eu preciso ter um controle, eu vou lançar a nota. 00. Próxima. Isto. Então agora a gente tem aí acesso ao roteiro da compensação aqui que eu supostamente criei para agora, ok? Então no caso aqui eu estava usando, vou só explicar o que eu usei aqui, alguns trechos sobre o Egito Antigo, que é uma matéria X para nós aqui, e depois, pode passar, Alexandre, rola, se você conseguir, isso, você vê que tem então um conteúdo, isso aqui seria um roteiro, não apenas uma atividade, pode clicar em próximo, por favor. A gente tem a possibilidade de inserir vídeos, imagens também, para o pessoal assistir, pode clicar em próximo, por favor. Que o nosso tempo é curto, e aí as questões em si.
Ok? Você tem como atribuir uma pontuação ou não. Você tem como dar um feedback da resposta da questão para os alunos, certo? E o nosso Alexandre vai responder, inclusive, a questão. Pode chutar. Pode chutar. Mas tem que ser em cima da bolinha. Aí. Próxima. No caso aqui eu coloquei 2 questões só. Não vai acertar nenhuma, né, Alexandre? Vai sim. Eu acho. Não vai, não. Aparecendo essa resposta, automaticamente no celular do Bruno, no e-mail do Bruno, chegou a prova. E o que é mais interessante, a gente descobriu que no próprio sistema, sem eu fazer nada, ele já dá um gráfico mostrando como o aluno está se desenvolvendo. Exato. Né? Se é uma questão que eles têm baixo aproveitamento, já vai ali mostrar que eu preciso trabalhar mais com ela, né? Eu preciso voltar. Já chegaram 2 respostas, professor Gustavo. Olha lá, clica lá em cima na resposta, por favor. Isso. Chegando às respostas, pode ir mais para baixo. Pode clicar ali Só em clica na respostas. Porque não abriu a resposta. Isso. Eu consigo ver o resumo, né? De todas as respostas. Isso, eu consigo ver a pergunta e consigo ver individual, aluno por aluno. Tá? Desce só mais um pouquinho, Alexandre. Tem que descer muito mais. Mas eu acho que pode mostrar a prova individual, até para a gente ver a do Alexandre. Quer ver? Sobe a tela um pouquinho, Ale, por favor. Pode voltar lá em cima. Isso. Clica aqui, ó, individual. Perfeito. Agora você pode rolar a barrinha, por favor. Vai rolando lá para baixo. Pode rolar com vontade. Vai aparecer toda a sua prova. Pode bastante, isso. Tá. Ih, errou, Alexandre. Vejam só vocês. A pergunta 1 já foi. Eu acho que ele errou a 2 também. E engraçado, Errou a errou a 2 2 também. também. Tá? Mas é só um exemplo. Um exemplo de como você monta essa atividade e como você consegue controlar, saber se o aluno está acertando ou não, qual caminho ele está fazendo, né? Por onde ele está indo, qual o raciocínio, porque a gente, no caso, tem que pensar isso na hora de montar a prova. Né? É uma ferramenta a favor do aluno e ao nosso favor também. Tá? Agora, mostra os blogs, por favor, Gu. Vai ali agora no meu blog, que é o segundo ali. Isto. Totalmente diferente. Um pouquinho mais simples. Não. Inclusive, quem fez o slogan do blog foi o professor Bruno. Tá? Também tem atividade de compensação, só que essa atividade de compensação é dos meus alunos mesmo. Eles estão fazendo, eles têm até hoje para fazer, para me entregar, alguns alunos que estavam com problema de falta. Né? Eu coloco uma tirinha. Rola só um pouquinho para baixo, Alexandre. Só um pouquinho mais para baixo. E aí eu tenho as minhas salas onde que eles conseguem acessar a atividade de compensação de ausência. Ele também tem um roteiro, ele também tem vídeos de outros professores explicando aquele conteúdo e atividades em cima daquilo. Só mais um adendo em cima da atividade. A gente estava preocupado depois de 3 meses das atividades rolando na internet, que a gente falava, Bruno, a gente precisa, para corrigir, demanda muito mais tempo, porque eu preciso rolar a página por página, acessar prova por prova para poder corrigir essa atividade. Nas nossas pesquisas também a gente descobriu que dentro do Google Formulários a gente cria uma tabela, né, uma planilha, e dentro dessa planilha existe um aplicativo, um complemento, que é instalado rapidamente em qualquer computador, que corrige a prova automaticamente para o professor. Então, hoje eu não levo mais do que 5 minutos para corrigir todas as provas de uma turma de 40 alunos. O meu único trabalho é desenvolver a atividade. Eu desenvolvo com figuras, com gráficos, com vídeos e as perguntas em si. Aplica e já passa para análise depois de como está, né? E também o aluno recebe a correção da prova via e-mail. Sim. Que facilita ainda mais a vida do professor com o feedback. Sim, você tem como dar feedback, inclusive, linkando, você pode dar o seu feedback para ele de uma questão correta ou errada via texto, você tem como linkar a imagem, tem como linkar mapas, você tem como linkar vídeos no feedback. Então, assim, é uma grande quantidade
de recursos que nós podemos utilizar dentro do processo de ensino, de aprendizagem, né? Os blogs, então, funcionam para nós como um ambiente onde eles possam acessar essas atividades, os conteúdos e tal. E agora a gente, então, pensou, tudo bem, o que faremos daqui para frente? Os nossos colegas, por exemplo, precisam fazer uso também disso. A nossa escola precisa aprender. O professor, meu colega, que não sabe, não consegue, mas quer fazer. Só que eu não posso estar lá todo o tempo, o Gustavo não pode, de repente. Então, o que a gente fez? Volta aqui um pouquinho. Vem aqui, por favor, Alexandre. Eu sei que está correndo o tempo, aqui no cantinho. Por favor. Isso. Então, a gente está criando alguns tutoriais para ajudar os colegas. Tá? Passo a passo. Como criar um grupo no Facebook, para eu trazer os meus alunos, conversar com eles, lembrar que tem uma atividade para entregar, lembrar que tem uma lição de casa para fazer. Ou como eu crio uma página no Facebook, que é o caso do professor Gustavo. Como eu coloco uma pergunta no formulário do Google. Para mim, de repente, é muito simples, mas para o meu colega pode não ser. Como eu insiro o a vídeo, gente precisa se ajudar. como eu insiro a imagem. Perfeito. Vai ser explicado passo a passo como vai ser feito isso. Só um detalhe que a gente não passou aí, com todos esses avanços que a gente teve, eu tive a ideia, passei para o Bruno não conseguiu ter tempo hábil de pesquisar e eu fui atrás. O Astrogildo tem um aplicativo de celular hoje, tá? Totalmente gratuito, linka todos os blogs existentes na escola. Desde a confecção até o uso totalmente gratuito. Com isso a gente consegue fazer o jornal do Astrogildo online. Com pouco recurso a gente não tem como ficar imprimindo o jornal semanalmente, mas a gente pode fazer postagem diária. Sim. A gente pode fazer postagens semanais. A princípio, a gente coloca as coisas que estão acontecendo na escola. Festa. O professor Sandro, que participa com o projeto do xadrez, que foi lá para o site da diretoria de ensino, a apresentação do professor Bruno e do professor Gustavo aqui no fórum. A ideia vai se expandir para quem? Para o alunado. Eles vão fazer a reportagem, eles vão publicar a reportagem com a orientação do professor. Exato. Tudo bem? Sim. Até dá para ver aqui também, essa guia ao lado aqui, Alexandre, por favor. A penúltima guia. A penúltima. Isso, essa é a nossa Esse é o nosso aplicativo. Esse é o nosso aplicativo. Então, a gente Ele só não está disponível nem na Apple Store, nem na Play Store, porque para ter lá disponível eu preciso pagar. Isso. Né? Como eu não tenho esse recurso, como a nossa escola, como diz o nosso coordenador, a nossa acanhada escola não tem esse recurso, nós montamos de maneira gratuita. Tá? Então, hoje, qualquer um abaixa o aplicativo no celular, entrando na barra de endereço do Google e digitando app.vc/Astrogildo online. Sim. Lá já vai explicando como você faz para você ter um aplicativo simples de celular aqui. Gratuito. Gratuito, no celular. Você consegue um contato maior com os pais, com a comunidade. Né? Lá ele consegue acessar os blogs dos professores que já estão linkados ao jornal do Astrogildo e futuramente às páginas de Facebook do Astrogildo, aos grupos de Facebook das salas de aulas. Né? Podemos passar recado via Facebook para os grupos de pais, exatamente. Né? A ideia é ampliar. Só para explicar um pouquinho, então, e já para concluir, é uma plataforma gratuita, simples. Você só insere informações, não precisa manjar de programação, nada do tipo. Você só linka. Então, linkamos ali, no caso, o blog da escola, criamos um blog, para o Grêmio poder desenvolver, dar suas notícias também, e o acesso às páginas dos professores. Hoje nós, já concluindo, temos já, além de nós dois, mais outros 2 ou 3 professores que já participam conosco dessa ideia, comungam dessa ideia, e que colocaram em prática. Então, já estão desenvolvendo também conosco algumas atividades, alguns roteiros. Não necessariamente eu tenho que realizar um questionário para o aluno fazer. Não, eu posso montar um roteiro.
dando informações. Ó, você vai aqui, você pesquisa isso. Ali você tem acesso a isso. Ó, tem um vídeo aqui sobre o Egito Antigo. Ali tem um site, você entra lá, vai dentro da pirâmide. Né? Qual que é o nosso objetivo? Só um minuto. Qual que é o nosso objetivo? O aluno, ele tem acesso à internet 24 horas por dia. E a escola, infelizmente, muitas vezes, está fora disso. Não pode, não no meu pensamento. Pelo contrário, a escola tem que ser vanguarda. Ela tem que estar inserida. Ela tem que puxar o carro. E é o que a gente quer. Ver se nós conseguimos inserir a nossa escola, a nossa aula, dentro desse mundo que é o mundo onde o aluno está sempre, onde ele faz de tudo, onde nós fazemos de tudo, acessamos informações, compramos, vendemos, vivemos, e a gente só não estuda? De jeito nenhum. Isso tem que estar ao nosso favor em sala de aula. Nós fazemos tudo pela internet e cobramos que o aluno faça tudo no papel. Exato. Então a gente precisa linkar. É lógico que é difícil, não é uma coisa muito fácil. A mudança de pensamento, às vezes, é muito dolorida, mas a gente é capaz de fazer. A gente pode usar essas ferramentas ao nosso favor. Sim. Tá? O Kiko estava falando de manhã, chamou muita atenção minha e do Bruno, essa parte de vídeo, de gravar vídeo. Talvez hoje nós não sejamos capazes. Mas por que não amanhã? Temos que começar. Exato. Temos que dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, o segundo fica impossível de ser dado. Temos que quebrar essa barreira de falar, não posso, não vou conseguir. Nós podemos, nós vamos conseguir e nós vamos atingir. Talvez não da maneira que nós queremos que atingisse, mas da maneira que atinja o aluno de uma maneira mínima, que ele enxergue você de uma maneira diferente. Sim. Como eu disse, eu fui professor do Bruno, e eu era um professor totalmente diferente do que eu sou hoje. Melhor, eu acredito. Pelo menos eu não chego em casa tão estressado mais. Eu não chego perdendo os meus cabelos mais, que já perdeu todos, né? Mas hoje eu chego mais tranquilo. Eu consigo chegar em casa somente para planejar uma próxima atividade e não preocupado. Pô, amanhã eu vou ter que entrar naquela sala e eles não estão aprendendo nada. Eles podem não estar aprendendo dentro da minha sala de aula, mas eu expandi, a minha sala de aula está na internet. Ele pode me acessar qualquer hora que ele quiser. Exato. Ele não precisa aprender lá, eu falando. Mas ele pode aprender comigo em casa. Linkando no meu blog, linkando nos meus vídeos. Né? Eu não costumo usar os meus vídeos. Eu costumo usar vídeos de outras pessoas. Ainda, né? Porque eu já falo para eles, então é interessante seria que ele aprendesse com outras pessoas, porque às vezes maneiras diferentes de chegar seria melhor. Né? Então, eu acho que é isso. Estão balançando a placa ali para a gente. Quanto que é o café? Mas tem uma coisa que, se eu não disser, não adianta nada, nem a gente ter vindo aqui. Melhorou muito, assim, o ambiente das nossas aulas, o aproveitamento, posso falar por mim, acho que o Gustavo tem a mesma visão, o aproveitamento do alunado melhorou muito, e é isso que a gente quer, que o aproveitamento melhore, que eles cheguem realmente ao aprendizado. Né? E melhorou muito, uma coisa muito importante, para mim é essencial, eles tenham cuidado com a sala de informática, se quebra alguma coisa, um mouse, rapidinho, olha, professor, não está funcionando, como que a gente vai fazer? Ó, professor, a sala, vieram aqui, a sala está suja, como é que vai fazer? É muito bom, eles estão se ligando, eles veem uma importância naquele espaço, naquele modo de fazer, naquele modo de aprender, porque é mais próximo deles. Muito obrigado, a gente fala muito. Obrigado. Perguntas? Pergunta lá. No caso, esse modelo que vocês criaram, ele caracteriza assim, eu não consegui pegar, se é uma página ou é um blog, ou o que seria esse modelo todo que vocês criaram? No formulário? Então vamos lá. Já, rapidinho, cadê? Alexandre, por favor. Ele é um Vou responder. É melhor para ficar bem claro, a gente responde mostrando. Abre uma nova guia aqui para mim. Isso. Aí vem aqui
Não foi, foi. Vem aqui nesse quadradinho aqui, tá vendo ali, ó, 9 quadrinhos aqui. Isso, perfeito. Então, o que acontece? É uma suíte de aplicativos do Google, tudo online. Então, o Google Formulários é um serviço. Ali, a gente cria as enquetes que usamos como atividades. Eu incorporo ou posto essas atividades ou numa página do Facebook, eu acho que isso realmente não ficou muito claro, a gente correu um pouco. Ou eu posto numa página do Facebook, ou num grupo do Facebook, ou no blog. E aí, nesses ambientes, o aluno acessa e realiza a atividade, ou assiste os vídeos, enfim. O formulário seria o nosso Word. Você quer falar outra vez? Certo? E o blog seria a nossa impressora. A prova impressa para o aluno. Basicamente é isso. O formulário é o nosso Word. Ali eu vou colocar as perguntas, eu vou colocar as imagens. E depois eu preciso publicar, eu preciso imprimir, eu preciso que ele tenha acesso. Esse acesso seria através do blog. Quem tem Drive, tem blog. Tá? Quem tem celular do Android, tem blog, tem Drive. Ok? Mais alguém? Aonde? Tem mesmo? Ah, não vi. A última Não estou vendo. Ah, eu fiquei na frente. Desculpa, você não viu. Você ouviu? Para eles acessarem as atividades, sim, sim. Da minha parte, se eu... Isso. Funciona da mesma maneira, no meu caso, como eu trabalho mais com dissertativa, funciona da mesma maneira como se ele fosse passar uma atividade no papel. Eu preciso que ele atinja ao máximo, né, a norma formal da língua portuguesa. Sim, eu posso fazer, que nem essa atividade aqui, essa que a gente mostrou rapidinho, eu posso agora, no meu celular, cancelar, acabou o tempo, ninguém mais responde. Eu posso passar ela para casa e deixar ela 15 dias, e daqui 15 dias... Na sala de informática, na minha aula, abrir e falar, ó, tá aberta a prova, vocês têm essa aula para fazer. Bater o sinal, eu vou e cancelo. É um botãozinho mesmo de liga e desliga. É um interruptor de liga e desliga. Ó, desligou, não recebo mais atividade. Tá? Eu costumo fazer para eles terem mais espaço. Então eu deixo eles irem à casa deles, eu falo, pede para o pai e para a mãe sentar com vocês, pede para o irmão mais velho sentar com vocês, tirem dúvidas, né? Eu tenho o canal de Facebook, onde tenho alunos que chegam a mandar mensagem de domingo à noite, né? Aí eu já não respondo muito, porque domingo à noite é um dia de descanso. Mas o professor ele é livre para fazer como ele acha que tem que fazer. Ele pode fazer nas aulas de 50 minutos, como deixar para ele fazer na casa dele. Tá bom? Sim. Dentro do formulários, quando a gente tem as respostas, tem um botãozinho verde que ele monta uma planilha. Dentro dessa planilha tem um ícone chamado complementos. Dentro desse complementos você tem que instalar um complemento. O nome do complemento chama Flubaru. Tá? Aí dentro desse Flubaru ele faz a correção. Como que é feita essa correção? O professor tem que corrigir, fazer uma prova que a gente chama de prova de gabarito. A partir dessa prova gabarito que ele corrigirá todas as outras questões. Ok? Mas vai aparecer no nosso canal de tutoriais como fazer isso também, tá bom? Nós conversamos há uns 15, 20 dias atrás, e a minha pergunta é técnica. Eu fiquei quase 15 dias numa acessa, levei todas as salas,
nós fizemos o cadastro e a senha não entra. Aí eu estou usando a senha da nossa coordenadora. Tá? Então, há uma dificuldade muito grande de acessar os computadores, não acessa. Como é que vocês lidam com isso? Então, antigamente a gente tinha esse problema. Era muito complicado. Que bom. Muito complicado. Aí eu ia lá e acessava com o meu usuário de professor, certo? Antigamente acho que era o CPF, né, nas salas de informática ou do acesso. CPF, acho que os 4 últimos números do CPF era a senha, certo, Maria? Então, tá. Só que eu só conseguia logar o meu computador e mais um. E nós só temos 9, só que a gente precisa muito desses 9 ligados e funcionando. A gente recebeu uma atualização de software do Windows e hoje eu consigo usar o computador sem acessar uma conta. Não me pergunte como, mas tem um botãozinho lá embaixo na tela de login, iniciar como convidado ou iniciar sem uma conta. E aí o aluno acessa e usa, como se fosse um computador comum, simples, de uma lan house, da casa dele. Então, esse trabalho que vocês fazem é muito legal, muito bacana, eu vou fazer, só que eu fiz uma pesquisa depois desse dia que nós nos encontramos, e eu pensei que eles tivessem internet, em casa. Não, eles não têm, são poucos que têm internet em casa, muito Sim. poucos. Tá, então, eu precisaria do acesso realmente funcionando. Sim, e sim. depois a gente precisa conversar sobre tem isso. toda uma logística, né, Sidney? Quando você... Por exemplo, se eu ofereço uma atividade para o cara fazer em casa, falo cara porque a gente não tem lá só os pequenos, tem até o EJA lá, né? Então, assim, se eu ofereço uma atividade para o cara fazer em casa, eu tenho que... Veja, a gente tem 9 computadores na sala de informática hoje funcionando. Então, se eu vou levar eles para fazerem lá, eu já tenho o espaço de uma aula, então eu já tenho que pensar a atividade que eu vou fazer. Não pode ser algo muito extenso, porque eles têm que revezar. Já é uma complicação, certo? Ou fazer em dupla. Perfeito. Se eu passo a atividade para ele fazer em casa, eu tenho que ter o que em mente? Esse cara pode não ter internet. Aí o que a gente faz? A gente dá o primeiro momento para o pessoal fazer em casa. Quem tem o acesso à internet faz a atividade em casa. Quem não tem o acesso à internet, a gente conversa com o aluno e disponibiliza um momento para ele ir até a sala de informática da escola e realizar essa atividade. Né? A gente não pode excluir ninguém. Não pode, digo mais, não deve. Né? Só para não fugir aqui da mente. O que a gente fez? A gente tem 9 computadores e salas de 30. Se forem sentar os alunos em dupla, então eu tenho 18 pessoas e eu preciso de mais 12 lugares. E eu não tenho esses 12 lugares, de repente não dá tempo, o que acontece? O aluno, ele até tem o celular, mas de repente ele não tem 3G, 4G, enfim. O que a gente conseguiu? Doação de roteadores para a sala de informática. A gente correu atrás, porque aí eu abro um ponto de internet, roteado, o aluno naquele momento se conecta à rede da sala de informática, faz atividade com o aparelho dele, mas ele não gasta os dados dele no caso. Né? Foi uma forma que a gente conseguiu para fazer, né, a atividade funcionar. Obrigado. Muito obrigado, gente. Parabéns. Parabéns. Parabéns aos professores, toda a equipe do Astrogildo Silva.